Continuando com o desenvolvimento da aplicação, neste vídeo veremos como usar tabelas para organizar as informações do form, as opções que temos para o uso de rótulos, que nos ajudam a entender os dados que vemos, e como podemos usar imagens e mudar a maneira que são vistas no form. Vamos começar vendo como podemos personalizar a aparência dos rótulos associados aos controles em nossa aplicação. Se executamos o painel View Attractions More Info, vemos que os rótulos dos filtros aparecem por padrão à esquerda do campo. A posição do rótulo em relação ao campo pode ser alterada através da propriedade Label Position. Se, por exemplo, selecionamos a variável Country ID, veremos que os valores desta propriedade podem ser os seguintes. Platform Default. Para Angular, é o valor left, ou seja, o rótulo sairá à esquerda como vimos. Para Android, é o valor top, ou seja, acima do conteúdo. E para iOS, também é à esquerda. None. Se selecionamos este valor, não será exibido o rótulo. Já usamos isto quando adicionamos a variável trips ao grid. Left. O rótulo aparecerá à esquerda do conteúdo. Top. O rótulo aparecerá acima do conteúdo. Right. O rótulo aparecerá à direita do conteúdo. Bottom. O rótulo aparecerá abaixo do conteúdo. Float. Este valor somente está disponível para plataformas móveis nativas, e neste caso, o rótulo é exibido inicialmente na posição do conteúdo do atributo ou variável, e quando o usuário começa a digitar, o rótulo se move para cima do mesmo, como se estivesse flutuando. Isto só tem efeito em campos editáveis e em campos numéricos ou de tipo caractere. Nos demais tipos é adotado o valor top. Vamos mudar os valores dos rótulos das variáveis que temos em tela. Para o rótulo Country, do filtro por país, deixamos com o valor Platform Default. Então, aparecerá à esquerda como sempre. Para o rótulo de Attraction Name From, colocamos o valor Top. Para o de Attraction Name To, colocamos o valor Right. E para o total de viagens, atribuímos o valor Bottom. Vemos que já em tempo de desenho, vamos vendo as mudanças no form do painel. Executamos. Vemos como a palavra Country sai à esquerda, pois é o valor padrão da plataforma. O rótulo Attraction Name From saiu acima do campo Attraction Name From, pois colocamos Top. Attraction Name To saiu à direita do campo Attraction Name To, pois colocamos Right. E como tinha disponível toda a largura da tela, aparece aqui bem alinhado à direita. E o rótulo do valor do total de viagens saiu abaixo do total, porque colocamos o valor Bottom. Dependendo da aplicação e da informação que queremos apresentar, escolheremos um valor ou outro para esta propriedade. Esta propriedade também podemos definir se quisermos adicionar títulos aos valores que mostramos no grid. Só que neste caso, cada célula do grid terá seu rótulo próprio. Já usamos as tabelas para melhorar um pouco a aparência em um painel de nossa aplicação. Vamos voltar a este tema para entender um pouco melhor o uso deste controle. Se voltamos à execução do painel View Attractions More Info, podemos ver que o seletor do filtro por país está na extrema direita da tela e que, se o pressionamos, o Dynamic Combo Box ocupa toda a largura da tela. Também vemos que o rótulo que colocamos com alinhamento à direita foi posicionado encostado no lado direito da tela, totalmente afastado do campo Attraction Name To, onde inserimos os valores do filtro. Se no form do painel clicamos sobre qualquer controle, vemos que todos pertencem a uma tabela chamada Main Table. Se formos às suas propriedades, vemos que a propriedade Columns Style tem um único valor de 100%, o que implica que a tabela possui uma única coluna. Na propriedade Rows Style, vemos 5 valores, correspondentes às 5 linhas da tabela, todos com valor PD.
exceto na quarta linha que corresponde ao grid. Vamos melhorar isto adicionando uma coluna à Main Table. Selecionamos a Main Table, clicamos com o botão direito e selecionamos Insert Column After. Vemos que a nova coluna foi colocada à direita. Se observamos as propriedades da Main Table, constatamos que agora ela possui duas colunas e que cada uma ocupa 50% do espaço disponível. Vemos também que o grid ficou na coluna da esquerda e gostaríamos que ele ocupasse as duas colunas, pois queremos que a tabela que adicionamos afete apenas os controles da parte fixa. Para fazer o grid ocupar as duas colunas, vamos às suas propriedades e no grupo Cell Information, na propriedade Call Span, colocamos o valor 2 e vemos que o grid agora ocupa toda a largura do form. Voltamos às propriedades da tabela e ajustamos o valor das colunas para 30% e 70%. Aproveitamos para deixar os valores de posição padrão nos rótulos. Ajustamos suas descrições e executamos. Vemos que melhorou muito a visualização. E se clicamos no combo de Country, vemos que agora tem uma largura razoável. Agora, continuando com o desenvolvimento da aplicação, vamos criar um painel para ver o detalhe de uma atração, e o chamaremos de View Attraction Detail. Nas regras, adicionamos uma regra Parm, com o atributo Attraction ID como entrada. Em seguida, no Form, arrastamos o atributo Attraction Photo e definimos sua propriedade Label Position como Known. Agora, abaixo da foto, colocamos uma tabela e dentro dela um text block e colocamos em sua propriedade Caption o texto Visiting the. Abaixo deste, na tabela, colocamos o atributo Attraction Name. Selecionamos ambos os controles e na propriedade Horizontal Alignment, escolhemos Left. Clicamos com o botão direito sobre o text block e selecionamos Insert Column After, duas vezes, para criar duas colunas. Agora, arrastamos uma tabela e a inserimos bem à direita, na linha de Attraction Name. Dentro desta tabela, incluímos os atributos Category Name, Country Name e City Name. Por último, inserimos uma tabela abaixo da tabela que já temos e abaixo dela o atributo Attraction Description. Vamos ajustar as propriedades das colunas e linhas das tabelas para mostrar corretamente os conteúdos. Selecionamos a tabela abaixo da foto e em sua propriedade Columns Style, escolhemos 30%, 10 dips, Device Independent Pixel e 70%. O Device Independent Pixel corresponde a uma abstração de um pixel, que depois uma aplicação converte em pixels físicos, o que permite dimensionar para diferentes tamanhos de tela. O DIP, para cada plataforma, possui diferente número de pixels. Por exemplo, em uma aplicação web gerada em Angular, um DIP é 1 pixel, e nas aplicações móveis nativas, depende do dispositivo. A largura máxima das colunas de um grid é sempre 384 dips. As porcentagens são relativas ao valor que resulta da subtração dos valores fixos, em dips, da largura total. Neste exemplo, temos 3 colunas. A primeira com 30%, a segunda com valor fixo de 10 dips e a terceira com 70%. Os valores que irão assumir a primeira e a terceira
são obtidos aplicando essas porcentagens ao valor resultante da subtração da soma dos valores fixos, aqui apenas 10 dips, da largura da tabela. A segunda coluna, com 10 dips, estamos usando como espaço em branco entre a primeira e a terceira coluna. Devido a isto, a quantidade de espaço disponível para a primeira e terceira colunas é de 384 menos 10 igual 374 dips. Portanto, a primeira coluna terá 30% de 374, que equivale a 112 dips, e a terceira, os 70% restantes, que são 262 dips. Para as linhas, deixamos os valores de PD, Platform Default, que corresponde a usar o melhor valor dependendo da plataforma e o contexto. Este valor difere de plataforma para plataforma, e para uma mesma plataforma, também depende do conteúdo da célula. Por exemplo, se o campo tem label ou não, e caso tenha, se o rótulo será exibido acima ou à esquerda, dependendo do valor da propriedade Label Position, ou se estamos em um layout em modo Edit ou em modo View. Veremos isto mais adiante. Por exemplo, para Angular ou Android, com Label Position igual Top, corresponde a 64 dips, enquanto no iOS, a 53 dips. Lembremos que em Angular, um dip é um pixel, mas que em Android ou iOS, a quantidade de pixels por dip depende do dispositivo e da orientação. Para poder invocar o panel que construímos, vamos ao panel View Attractions More Info e programamos o evento tap do atributo AttractionName, para que invoque o panel View Attraction Detail, passando por parâmetro o Attraction ID. Vejamos agora como podemos mudar a forma como é exibida uma imagem. Antes de continuar, vamos executar para ver o que fizemos até aqui. Executamos o panel View Attractions More Info. Clicamos no Louvre e se abre o panel que acabamos de construir. Não parece tão ruim, mas a imagem parece muito pequena. Primeiramente, vamos revisar os valores da propriedade RoseStyle da Main Table. Vemos que para todas as linhas, deixamos o valor PD. Isto significa que se geramos em Angular, de acordo com a tabela que vimos, a imagem tem apenas 64 pixels de altura. Por isso a vemos tão pequena. Vamos dar o valor 400 dips, que em Angular corresponderia a 400 pixels. E para a terceira linha, damos o valor 10 dips, para que seja um separador entre os dados principais e a descrição da atração. Vamos executar para testar isto. Agora sim, parece muito melhor. Observemos que a imagem foi ampliada até o espaço disponível, sem perder a proporcionalidade. Em GeneXus 17, é possível utilizar a propriedade ScaleType da classe associada ao controle Image para configurar como se ajusta a imagem ao tamanho de seu container nas aplicações. Para isso, vamos para Customization, Themes, Carmine SD, clicamos duas vezes sobre Carmine Web e então selecionamos a classe Image para definir o valor na propriedade ScaleType. Para configurar isto em GeneXus 18, utilizaremos no Design System Object uma property chamada GXContentMode, aplicada à classe do controle. Falaremos sobre como trabalhar com um objeto Design System Object mais adiante. Os valores que definem o dimensionamento das imagens são: No Scale. Será respeitado o tamanho original da imagem, independentemente do tamanho da área onde está o controle. Tile. Neste caso, as imagens não são redimensionadas,
e será repetida a imagem até preencher o tamanho do controle. Fill. A imagem será dimensionada em altura e largura até ocupar o tamanho da área onde está o controle. Fill Keeping Aspect Ratio. É similar ao fill, mas a imagem manterá sempre as mesmas proporções de largura e altura. Desta forma, a imagem não fica deformada. Por exemplo, se o tamanho da imagem for 100 por 200 pixels e o tamanho da área do controle for 50 por 50, a imagem será convertida para 50 por 100. Ou seja, manterá a proporcionalidade. Fit. A imagem será dimensionada em altura e largura, de modo que possa ser vista de forma completa, e mantendo as proporções e aspecto. Por exemplo, se a imagem for 100 por 200 pixels e o tamanho da área do controle for 50 por 50 pixels, a imagem será convertida para 25 por 50 pixels. O valor padrão é fit. Por isso, em nosso exemplo, sem alterar a propriedade na classe, a imagem ocupou os 400 dips, 400 pixels, que atribuímos, e cresceu proporcionalmente até ficar com uma boa aparência. Se resumirmos o que vimos neste vídeo, vimos as diferentes opções para Label Position: Platform Default, None, Right, Left, Top, Bottom e Float. Este último só é válido para dispositivos móveis. Sobre tabelas, vimos como especificar os estilos das colunas e das linhas. Vimos as unidades de medida DIP, porcentagens e o valor PD, Platform Default, para linhas. Por último, falamos sobre o dimensionamento de imagens e vimos os diferentes valores No Scale, Tile, Fill, Fill Keeping Aspect Ratio e Fit. Isto nos ajudou a melhorar a aparência de nossa aplicação para a agência de viagens. Nos próximos vídeos, continuaremos desenvolvendo outros recursos para completar a aplicação.